Mano, eu já cheguei à conclusão de que a função desse governo é fazer a gente passar vergonha mesmo. Pelo jeito, eu acho que quanto mais rápido eu aceitar logo isso, melhor. O vice-presidente brasileiro, general Mourão, talvez como você saiba, deu uma entrevista a um programa chamado Conflict Zone, na emissora alemã Deutsche Welle. Eu tenho certeza que eu tô pronunciando errado. Me falem como é que fala nos comentários pra aprender alguma coisa nova hoje. O Mourão foi entrevistado pelo apresentador do programa, Tim Sebastian, que já chegou, meu irmão, é uma entrevista... É sensacional de assistir. Eu fazia muito tempo que eu não via um entrevistador colocar o cara, o político, contra a parede, assim, impiedosamente ao longo de... Acho que são 26 minutos a entrevista completa. Ao longo da entrevista inteira, o cara pressiona o maluco de forma assim, ele não perdoa mesmo. Fazia muito tempo. Acho que é porque a gente tá vivendo em épocas em que esses líderes mundiais tendem a preferir dar entrevistas para órgãos mais... que tem uma simpatia maior com o governo deles. E por causa disso fazia realmente muito. Eu não sei se é porque eu tô desantenado. Se você tem outros exemplos bons aí, por favor, me coloque nos comentários que eu quero ver isso aí, quero ficar feliz hoje. Mas fazia tempo que eu não via isso. É uma beleza. Recomendo que você assista a entrevista inteira, é legendada em português e tudo. Todas as perguntas estão colocando o Mourão e o governo Bolsonaro, né, por extensão, contra a parede, com uma eficiência e um preparo que realmente dá orgulho de ver, mano. Pra você ter uma noção, quando o Mourão insiste que não, as coisas no Brasil estão indo muito bem pra quem, né? Estão indo muito bem e tal. O Tim Sebastian, o entrevistador, ele puxou ali um artigo escrito pelo próprio Mourão em maio, em que ele fala que a situação no Brasil tá meio difícil, as coisas estão indo pro caralho e tal, e o desconforto na cara do maluco realmente perceptível. Ao longo da entrevista, o Tim Sebastian aborda o mau gerenciamento em relação à pandemia do coronavírus, o emparelhamento de militares em posições governamentais, o que ele até pergunta, mano, se você não quer que os militares tomem o governo, por que você deu tanta posição num governo de civis para militares, né? Curioso, ele coloca até isso. Ele fala também sobre os ataques constantes, tanto do presidente quanto de seus apoiadores, contra instituições democráticas como o Congresso, o Supremo Tribunal, a Constituição e até mesmo a mídia independente, uma mídia que não é do governo. O entrevistador questiona sobre falas diretas do presidente que pareciam que ele estava pronto a fazer uma afronta contra essas instituições que garantem as separações dos três poderes e o equilíbrio no governo federal. E aí o Mourão basicamente responde assim, isso aí é só papo, isso é só papo, ninguém vai fazer isso aí não, ninguém no Brasil consegue fazer o que quer não. O que é assustador ele falar isso, que o que está impedindo, aparentemente, é o que dá a entender essa resposta dele, o que está impedindo o presidente e os apoiadores de realmente derrubarem instituições democráticas, é que o pessoal fala isso aí, mas sabe como é que no Brasil, né, mano? A gente só fala que vai fazer e não faz, vai empurrando com a barriga, vai procrastinando. É assustador que é isso que ele ofereça como defesa. O entrevistador vai e pressiona de novo, mas, mano, mesmo que seja só papinho, não é um papo muito perigoso, vindo de uma pessoa que tem tantos apoiadores, tantas pessoas que seguem tudo que ele fala como se fosse dogma e tal, realmente, mano, você tem que assistir esse vídeo, é muito bom. Mas o foco desse vídeo são os comentários do Mourão sobre o coronel Brilhante Ustra, que era um líder militar na época do regime da ditadura militar e que foi acusado de envolvimento em mais de 500 casos de tortura na unidade que ele comandava. Ele foi, a propósito, o único brasileiro que foi formalmente declarado como torturador pela justiça. Apesar disso, ele acabou não sendo condenado, ele morreu impune por tudo isso que ele fez. Mas as contribuições dele para esse período são amplamente conhecidas e mesmo seus apoiadores não negam de fato o seu envolvimento com a tortura. Inclusive, eu acho que alguns, se não todos, são apoiadores dele justamente por ele ter participado desse tipo de coisa. Quando nem os seus apoiadores negam que você foi envolvido com tortura, o cara era torturador. O entrevistador questiona o vice-presidente sobre a notável admiração que Bolsonaro nutre pelo período da ditadura e por algumas figuras infames desse período, o próprio coronel Brilhante Ustra. Lembrando que esse candidato que eles estavam justificando seu voto, né, porque, mas liberalismo e tal, liberdade econômica, é um cara que elogia abertamente, para quem quiser ouvir, o período da ditadura militar, onde direitos básicos dos cidadãos foram suspensos. Aí o Mourão já começa falando merda, porque ele fala assim, não, mas isso aí é uma história recente, é muito complicada. Ele mandou aquele do cara que foi pego na cama com a amante pela esposa. Não, isso aqui eu posso explicar, não é o que você tá... Não é o que parece. Foi mais ou menos assim que soou. Não, mas porque ainda é muito recente, isso aí faz só 50 anos, a história só pode ser julgada lá na frente, tem que esperar outros 50 anos pra gente poder ver como é que foi, não sei. Pra mim, isso é como se... Olha só, em 95, fazia 50 anos do final da Segunda Guerra. Inclusive, eu tinha, 11 anos, e eu lembro como isso foi, nossa, faz 50 anos que acabou a Segunda Guerra e tal. É como se, em 95, né, nos anos 90, alguém falasse assim, cara, esse negócio de Hitler invadir Polônia, né, campo de concentração, a solução final, o extermínio de judeus,
tudo isso aí tá muito recente, ainda passou só 50 anos, então eu não sei se já dá pra gente avaliar, vamos esperar outros 50 anos, em 2045, né, 100 anos depois do final da Segunda Guerra, aí a gente pode dizer se foi ruim ou se foi bom. Por enquanto essa discussão tá muito aberta ainda. E eu sei que comparar com a Segunda Guerra, Hitler e tal, é uma comparação extrema, mas tem algumas coisas, o ponto aqui do que eu tô falando é o seguinte, tem algumas coisas que você não precisa esperar tanto assim. Eu tenho certeza que no que tange a, por exemplo, sei lá, corrupção do Lula ou da Dilma, ou seja lá, de que desafeto político desses caras, eles não precisam esperar 50 anos depois do fato e depois 50 anos depois disso para que seus netos possam então avaliar. Será que o governo do Lula foi bom ou foi ruim? Eu tenho certeza que eles não aplicam essa metodologia para os outros, para as paradas que eles não gostam. Quando eles gostam, mas é difícil de justificar, mas vamos esperar um pouquinho mais. Putin pressiona mais uma vez, o cara é eu virei fã do cara, não conheci o trabalho do cara até hoje, virei fã dele. Ele pressiona mais uma vez o Mourão. Ele pergunta, e a declaração do cara lá na Câmara, quando ele votou a favor do impeachment da Dilma em 2016, né, que ele dedicou, é tão ridículo isso a propósito, os votos lá que os caras ficam, esse voto aqui é pra família, pra minha filha, pra não sei quem. Meu irmão, dá teu voto e foda-se, eu entendo. Em teoria, o representante político precisa justificar as suas decisões para o povo que o elegeu, eu entendo. Mas precisava transformar esse momento no programa da Xuxa, quando o pivetinho falava, eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pra minha tia, pra minha avó, pro meu cachorro e pra você. E o beijo vai pra quem? Pra toda minha família e pra você. Não precisa saber que o voto é pra sua família, pro seu cachorro e pra quem quer que seja, caralho. Aí, nessa justificativa do voto, o Bolsonaro, fazendo um teatrinho eleitoral que era muito ridículo e imperceptível, ele dedica o seu voto ao Coronel Brilhante Ustra, que ele intitula de O Terror da Dilma. E na pesquisa para escrever o roteiro desse vídeo, eu não sabia se é um fato conhecido que o Ustra tinha pessoalmente torturado a Dilma, ou se ele quis dizer o terror da Dilma no sentido de que o Ustra, cujo sadismo era infame e notório, era o terror de todos os envolvidos em ações e dissidentes anti-governo. E de fato, a única referência que eu encontrei da Dilma se manifestando diretamente sobre o Ustra, na verdade nem diretamente foi, ela comentou sobre os comentários do Bolsonaro logo depois, mas curiosamente sem mencionar o Ustra por nome, que foi algo notado por alguns repórteres que cobriram a matéria. Ela fala que ela conheceu esse homem a que o Bolsonaro se refere, né, obviamente o Ustra, que ele era de fato um torturador e foi acusado de outros crimes e tal. Mais de 500 instâncias de tortura na unidade que ele comandava. Voltando, mesmo que o Ustra não tenha diretamente torturado a Dilma, né, isso é coisa que a gente não sabe, pelo que eu entendi, a Dilma não fala em muitos detalhes sobre esse período da vida dela. Cala a boca, Windows. Isso significa que, na melhor das hipóteses, o Bolsonaro estava invocando o nome, a figura do Coronel Brilhante Ustra, que era uma das figuras mais temidas daquele período por essas pessoas que estavam, né, se manifestando contra o governo, para causar um impacto psicológico na mulher contra quem ele estava votando. Ou seja, essa dedicatória, né, feita a um cara que foi acusado de envolvimento com tortura, é desumanamente sádica, o que não me surpreende vindo de quem veio. Essa é a melhor parte da entrevista, na minha opinião, porque o Tim explica esse contexto do torturador e tal, e aí ele joga com sarcasmo pro Mourão, mano, esses heróis nacional seu aí, tá de parabéns, hein? Aí o Mourão, não, é porque algumas pessoas, esse período é complicado, e algumas pessoas foram erroneamente acusadas de tortura, né? E quem nunca foi erroneamente acusado de envolvimento com mais de 500 casos de tortura? Quem nunca, mano? Acontece. O entrevistador não pega leve e fala, mas não, pera aí, não vem com esse papinho não. Você acha que ele foi acusado erroneamente? Aí o Mourão explica, não, olha, ele desconversa, né? Não, porque o cara foi meu comandante, era um homem de honra, de integridade, não sei o que mais que ele falou. E aí a parte curiosa, ele fala assim, e o Coronel Brilhante Ustra respeitava os direitos humanos de seu subordinado, que é um excelente modificador do que você acabou de falar. É como você falar assim de alguém, mano, é claro que o Rodrigo nunca matou ninguém que ele gostava. Essa é a sua defesa? Eu tenho mais perguntas agora. E a propósito, vamos deixar um negócio bem claro aqui. A gente sabe que essa justificativa de não, porque algumas pessoas foram acusadas erroneamente. A gente sabe que a base, o próprio presidente, não acredita nisso de fato. Senão não faria sentido ele mencionar o nome de Ustra ali durante o voto e ainda fazer essa referência com o passado da Dilma. Eles sabem que o cara torturou, eles são fanboys dele por causa disso, porque eles apoiam isso. Bolsonaro falou em 99 na entrevista, esqueci a emissora, eu devia ter pesquisado melhor esse roteiro, porque eu sou burro. Numa entrevista televisionada, você sabe a entrevista que eu tô me referindo, porque todo mundo viu isso. Ele fala
com todas as letras, eu sou favorável à tortura e sei que o povo brasileiro também é. Ele já era um homem adulto nessa época, antes que você fale, não, mas isso foi em 99, isso foi em 99. Vocês vão dar uma de Mourão agora, que eu tenho que esperar 50 anos pra eu decidir se, porra, o cara como um homem adulto envolvido com a vida pública e fazendo ameaças diretas de que se um dia ele fosse presidente, ele fecharia o Congresso, coisa que o próprio Mourão nessa entrevista deixou bem claro que só não fazia isso porque, a gente fala essas coisas, mas... né, a gente sabe o que eles queriam de verdade, a gente sabe o que eles queriam de verdade. Então, o Mourão conversa e tece mais elogios à porra do torturador. Então, como eu falei no começo, a função do governo, aparentemente, eu não lembro o que diz na Constituição Federal, mas a função desse governo é me fazer passar vergonha. Gente, é o seguinte, eu tenho um outro canal que talvez você não conheça que se chama Super Easy World, que é onde eu faço vídeos de rolê e tal, viagens, coisas legais, mostrando como é que é a vida no Canadá e coisas do tipo. Pra quem não sabe, quem não me acompanha nas redes sociais, corrija isso, o link tá aí na descrição. O meu irmão, Daniel, ele tá trabalhando aqui comigo agora, ele é meu produtor, diretor, editor de vídeo. E a gente fez um vlog indo numa lojinha de usados, tipo um brechó canadense, procurando coisas legais lá. Eu acho que o vídeo ficou muito bacana, eu vou colocar o link aqui na descrição, como eu falei. Se confere lá o outro canal, acho que você vai curtir.